1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Todos acharam? 2,14. Diz assim a palavra de Deus: Mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucuras, nem pode conhecê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Amém? Não feche a sua Bíblia, que nós vamos continuar usando-a. Pode se assentar, fique à vontade. Eu quero falar sobre Raabe, a prostituta. Eu quero ler com os irmãos lá em Josué 2. Nós vamos ler do verso 1. Josué 2. Nós vamos ler do 1 ao 11. Glória a Deus. Achei tremenda essa história. Diz assim a palavra. Todos acharam? Amém. E Josué, filho de Num, enviou desde Sitim 2 homens para espionarem secretamente, dizendo: Ide e olhai a terra e Jericó. E eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali se alojaram. E foi dito ao rei de Jericó: Eis que esta noite vieram para cá homens dos filhos de Israel para espiar a região. E o rei de Jericó enviou a Raabe, dizendo: Apresenta os homens que vieram a ti, os quais entraram na sua casa, pois eles vieram para espiar toda a região. E a mulher tomou os 2 homens e os escondeu, e assim disse: Vieram homens até mim, mas eu não sabia de onde eles eram. E sucedeu que na hora do fechamento da porta, quando já estava escuro, que os homens saíram. Não sei para onde os homens foram. Persegue-os depressa, porque os alcançará. Só que ela os havia levado ao telhado da casa e escondido nos caules de linho, os quais eles colocaram em ordem sobre o telhado. E os homens os perseguiram no caminho do Jordão até os vales, e logo que se foram, os perseguiam, eles fecharam a porta. E antes que eles estivessem deitados, ela subiu até eles no telhado, e ela disse aos homens: Eu sei que o Senhor vos deu essa terra, glória a Deus, e que o seu terror nos sobreveio, e que todos os habitantes da terra desfalecem por causa de vós. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para vós, quando saíste do Egito, e o que fizeste aos reis dos amorreus, que estava do outro lado do Jordão, Seom e Og, os quais destruístes. Assim que ouvimos essas coisas, derreteu-se nosso coração, nem restou mais coragem qualquer dos homens por causa de vós, pois o Senhor vosso Deus, Ele é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Glória a Deus. Somente até aí, amém? Glória a Deus. Irmãos, como o nosso Deus é tremendo, né? Como Ele faz as coisas e muitas vezes nós não entendemos, né, os feitos de Deus. Eu meditando nessa passagem e fui orando e falando com Deus: fala comigo, Senhor, o que realmente aconteceu ali com Raabe, né? Eu quis entrar dentro da Bíblia e ir lá no passado e entender realmente o que houve. Tremenda a história dessa mulher, né? O que Deus fez na vida dela. Deus não mudou, Ele é o mesmo. Ele continua fazendo os mesmos milagres, Ele continua operando da mesma forma, amém? E eu vejo ali, nós podemos ver nessa passagem, né, que Raabe ali, ela trouxe, aqueles espiões vieram para aquele lugar e ela os escondeu ali, né? Imagino que ela escondeu bem escondido, porque os guardas não acharam, né? E ela fala ali que depois podiam perseguir eles, né? Que eles não estariam mais ali. Ela os escondeu de uma forma
Somente ela sabia como que ela tinha feito. E o que eu fiquei assim, mais surpreendida, eu fiquei maravilhada, é porque aqueles homens chegaram ali e eles poderiam ter ido para qualquer lugar, né? Mas Deus já tinha um propósito na vida de Raabe, assim como Ele tem propósito na nossa vida. Mesmo que a gente ande por caminhos tortuosos, que a gente ande em vida de pecado, mas quando Deus tem um projeto na nossa vida, Ele cumpre. E eles, né, estiveram ali e ela os escondeu, mas eu fiquei maravilhado quando ela diz assim, e entrar na casa dela, lá no 9. E ela disse aos homens, eu sei. Irmãos, esse eu sei quis dizer tudo. Ela sabia o que ela estava fazendo, ela sabia. Eu sei que o Senhor vos deu a terra, e o seu terror nos sobreveio, e que todos os habitantes da terra desfalecem por causa de vós. Pois temos ouvido, ela já tinha ouvido falar, ela tinha ouvido falar dos milagres de Deus, do que Deus tinha feito, que o mar vermelho tinha se aberto. Ela ouvia falar. Eu creio que ela ouviu muito mais do que isso. Ela ouviu do maná que descia do céu para o povo se alimentar. E aquilo entrou no coração dela de uma forma maravilhosa, porque ela compartilhou que eu sei. Ela sabia do que ela estava falando. E quando ela diz para eles, né, que mais para frente, os irmãos conhecem essa passagem, que ela diz para eles que eles deviam, que ela ia, como ela tinha salvado a vida deles ali, tinha colocado eles dentro da casa dela, que eles a salvassem depois. Eu vejo também que ela foi de um coração tremendo. Antigamente, eu li, eu pesquisei, ela sustentava a família dela com a prostituição. Então, se nós formos olharmos para o ser humano, ela devia ser uma pessoa revoltada com a família dela, porque ela se prostituía, ela tinha uma vida ali difícil para poder ajudar a família dela, mas não. Quando ela teve aquele momento ali de salvar aqueles que ela podia pedir algo em troca, ela falou, salva a mim, salva a minha família também. Glória a Deus por isso. Deus deu um coração àquela mulher que nós não conhecemos, que nós não entendemos. E eu vejo ali que ela creu em Deus sem ver a Deus, ela só ouviu falar das coisas que Deus tinha feito. E eu vejo também a determinação dela, ela foi determinada. Ela deu abrigo para eles ali, os deixou, ela correu risco. Ela correu vários riscos ali, de chegar alguém, de pegar aqueles homens ali, ela poderia ser morta. Mas ela passou por tudo aquilo porque ela tinha esperança no coração dela. Ela estava determinada e decidida a mudar de vida. E ela ouviu falar desse Deus que muda a vida. Ela ouviu falar desse Deus que transforma a história. Ela ouviu falar desse Deus que abriu o mar vermelho para salvar o povo dele. E ele não é diferente. Eu não sei o que houve na sua vida, o que está acontecendo na sua vida. Ninguém vai ouvir essa mensagem. Mas o meu Deus, Ele muda história. Ele mudou a história da minha vida. Muito parecida com a história de Raabe. Eu não era digna de ser salvo, mas o Senhor me salvou. Glória a Deus. E nós lendo mais para frente, nós vamos ver como que Deus, o que Deus fez na vida de Raabe. Ela decidiu crer, mesmo sem ver, de ouvir. Ela foi determinada, ela decidiu mudar de vida. E Deus transformou a vida dela de uma forma que só Ele poderia fazer. Que nenhum rei ali, nenhuma autoridade ali poderia mudar a vida dela. Mas o nosso Deus, Ele é mestre em mudar a vida e mudar a história. E como eu disse antes, ela resolveu mudar a sua vida e mudar a vida da sua família também. Meus irmãos, eu creio que naquele momento ali a família dela duvidou, porque eles eram pessoas que estavam numa posição diferente dos hebreus. Ela teve um encontro, mas nós não sabemos se a família dela teve um encontro com Jesus também. Eu imagino que ela foi muito criticada. Imagino que as pessoas olhavam e falavam com ela, como que eles vão nos salvar? Nós estamos em Jericó. Jericó vai ser destruída. Por que nós vamos fazer diferença? Por que vai salvar? Eles vão salvar a você e a nós? Mas ela não abriu mão. Ela falou, eu vou mudar de vida. A Bíblia não cita, eu estou conjecturando.
Mas nós vemos, se só ler a história toda e você vê depois o que houve com Raabe, nós vemos que Deus opera. Nós vemos que Deus transforma a história. Porque quando nós vemos a história ali, eu pesquisei mais para frente, ela casou com Salmo, que foi um dos espias que estiveram ali. Ela se casa com ele. Nós vamos ver na palavra que ela foi mãe de Boaz. Lá em Mateus, abra comigo a sua Bíblia, Mateus 1,5. Glória a Deus. Mateus 1,5. Capítulo 1, verso 5. Glória a Deus. Senhor é maravilhoso, Senhor. Bendito é o teu nome. Mateus capítulo 1, verso 5. Eu vou ler a partir do 1 para a gente entender direitinho, amém? O livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou a Pérez e a Será, e de Tamar, e Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Nazon. Nazon gerou a Salmo. Salmo gerou a Boaz, de Raabe. E Boaz gerou Obed, de Ruth, e Obed gerou a Jessé. Glória a Deus. Quando a gente diz Jesus, né, filho de Davi, aí vem Jessé. E nós vemos Raabe. Ela foi citada aqui em Mateus, o livro da geração de Jesus Cristo. Olha que honra que essa mulher recebeu, mas ela decidiu mudar de vida. Ela falou, não vou continuar nessa vida de pecado. Quando nós decidimos abandonar o pecado, quando nós decidimos renunciar o pecado, o Senhor entra e Ele muda a história. Quando Ele mudou a história de Raabe, amém? Glória a Deus. Irmãos, eu fiquei maravilhada com essa história, eu li e reli, e o Senhor foi falando ao meu coração, e eu como que entrei naquela história e falei, Deus, como o Senhor é misericordioso, nós não merecemos nada, e o Senhor tem misericórdia de nossas vidas, e o Senhor nos transforma, quando nós abrimos o coração, amém? E eu vejo também, irmãos, eu vejo dois parâmetros nessa situação. O Senhor me levou na palavra também a ver que nós temos ali duas situações. Nós temos ali duas pessoas que foram ali com um propósito, Deus os levou ali na casa de Raabe. Eles foram levados ali, naquela situação, para ela receber a salvação. Mas eu vejo também, conjecturando do outro lado, quando Raabe saiu, que a Bíblia cita que ela saiu de Jericó, salva, com a sua família, ela se casou com Salmo e teve Boaz. Nós, como humanos, nós somos críticos, nós temos o hábito de olhar para o próximo e questionar e perguntar a Deus. E eu imagino que muitas pessoas olharam para ela com um olhar crítico. E quando ela foi, né, com os hebreus, que ela foi para Israel, eu imagino que as pessoas olharam e falaram, mas ela é uma prostituta. Como que Salmo vai casar com uma mulher dessa? A prostituição não vai sair da vida dela. Como que ela pode entrar para ficar junto conosco, sendo quem ela é? Dessa família que ela é. Ela não tem nenhuma moral para isso. E nós olhamos para o outro lado e nós vemos os dois espias. Eles foram ali com aquele propósito. Deus os levou ali para esse propósito. Para entrar na casa de Raabe, para o Senhor os usar para aquela situação, para ela ser salva. Eu vejo aí dois lados, do qual nós podemos escolher todos os dias. Ou nós podemos fazer como os espias fizeram, nós temos boca de Deus nessa terra, nós temos canal de bênção, ou nós podemos ser aqueles que as criticaram. A Bíblia não cita, eu estou conjecturando, mas nós como humanos, nós temos esse defeito, de olhar para o outro, de olhar para um drogado, e falar que ele não tem jeito sim. O meu Deus muda a história, o seu Deus muda a história. De olhar para aquele que está enfermo e falar, não tem saída, ele vai morrer, não. O nosso Deus é o médico dos médicos. É Ele que dá a palavra final.
É Ele que decide história. Então, nesta manhã, nós podemos escolher de que lado nós estamos, de qual grupo nós fazemos parte. Daqueles 2 que foram ali ser canal de bênção, ser boca de Deus, proclamar o Evangelho, ou nós podemos ser aquele que olha e fala, não tem jeito, de sermos críticos. Amém? Eu quero ser boca de Deus neste mundo. Eu quero fazer a diferença neste mundo. Eu quero pregar a palavra para aquele que vai ser salvo, porque meu Deus pode alcançar. Muitos têm dentro de casa, têm olhado para o filho, têm falado burrices do filho, têm falado palavras malditas para o filho, para o ente querido. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que nós sejamos aqueles 2 espias na vida do próximo. É isso que o mundo está carente, de pessoas que fazem a diferença, de pessoas que levam verdadeiramente a palavra que salva, a palavra que restaura. Amém? E nós vemos também, irmãos, que Raabe, ela recebeu uma honra que um dia o pastor falou, eu não me esqueci, de que um dia ele perguntou, alguém acha que Raabe foi salva? Foi, ela foi salva. Eu tenho toda a certeza que ela foi salva. Ela casou com um homem de Deus, um guerreiro que estava à frente de batalha, um guerreiro que foi escolhido por Josué, um homem de Deus. Ela escolheu a salvação para a vida dela. E mais para frente nós vamos ver que ela está na galeria dos heróis da fé. Ali não seria colocado qualquer pessoa. Ela teve a honra de estar ali, não é mesmo, pastor? O pastor falou um dia, eu não me esqueci. Vamos lá comigo em Hebreus 11, 31. Glória a Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluia. Aleluias. Hebreus 11, verso 31. Ele é maravilhoso, irmãos. Ele é misericordioso. Sua misericórdia dura para todo sempre. Hebreus 11, 31. Pela fé, a própria Sara recebeu... É aqui mesmo? Acho que eu perdi. Não, desculpa. 30. A partir do 30 que eu vou ler. Pela fé, os muros de Jericó caíram após serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe não pereceu com os incrédulos, porque havia escolhido em paz os espias. Acolhido em paz os espias. Pela fé, a prostituta Raabe não pereceu. Ela não pereceu com os incrédulos, irmãos, porque ela havia acolhido em paz os espias. Ela escolheu ali acolher os espias. Ela decidiu mudar de vida. Quando nós decidimos, Deus entra e muda a história. Tremendo, irmãos, essa passagem. Como que Deus pega uma história de uma prostituta, usa a situação que o homem não entende, como que aqueles 2 espias foram parar ali, só Deus mesmo, é assim que Ele faz. Ele pega aquilo que não é e faz acontecer e faz ser. Por que eu citei lá no início, 1 Coríntios 2,14, que fala do homem natural? Porque o homem natural não entende essas coisas. Só vai entender as coisas que aconteceu com Raabe, a mudança da história dela, aquele que não é natural, aquele que é espiritual. Porque se você for olhar com essa carne natural, você não vai entender as coisas de Deus. Você precisa estar espiritual, você precisa ser espiritual para você entender. Por isso que Paulo fala, para nós estarmos sempre no espiritual e não no natural. Não deixe a sua carne falar quando você vê uma situação difícil. Não deixe a sua carne dizer que não tem jeito. Lembra dessa passagem, lembra do que aconteceu com Raabe? O que Deus fez na vida dela? Ele faz muito mais, Ele tem poder para fazer muito mais. Ela ouviu falar desse nosso Deus? Do Deus do impossível, do Deus do sobrenatural, do Deus que opera onde não há possibilidades, amém? Então nessa manhã o que nós aprendemos, nós podemos escolher o lado que nós devemos ficar. Ou você vai ser um crítico e ver a situação que não tem jeito, ou você vai fazer parte daquele grupo de 2 pessoas que escolheram
foram enviadas ali para ser um canal de Deus na vida dela, amém? E através disso Deus mudou a vida dela. Mas ela decidiu abandonar o pecado e Deus lhe deu uma vida nova porque ela decidiu mudar de vida, amém?